2001, assim, uns 20 anos atrás. É mais ou menos isso. E eu sempre acabei trabalhando muito, né? Devido a essa formação, eu estagiei em empresas na época relacionadas até o início da internet, né? Dessa internet que a gente conhece hoje. Então, era muito o começo de sites e de pequenas plataformas, né? O início do Google, isso em 2000, 2001. Então, era algo assim bem diferenciado, tá? E eu era programadora na época, né? Por causa do meu background na engenharia e tal, eu tive que desenvolver, né, meu lado de programação, e eu acabei me tornando programadora. Eu fui programadora até 2006, mais ou menos. Eu trabalhava com... Então, eu vi todo esse nascimento de data warehouse, né? Essas questões de dados, né? As questões dos portais de busca, né? Cada vez mais se utilizando de tecnologias mais apuradas para busca. A gente já falava um pouco de Big Data, a gente já falava, né, de Machine Learning, porque eu dei isso na faculdade, né, uma matéria que eu fiz na faculdade. A gente já falava bastante, né, na parte de transmissão pela internet, de algumas ferramentas, ainda estava nesse início de maturação, e eu descobri um outro lado que eu me apaixonei, que foi a área de processos de negócio, que me dava uma possibilidade de continuar falando de tecnologia, mas entrar mais no entendimento do negócio. E não só no entendimento de um tipo de negócio, né, como para diversas indústrias. Então, eu acabei eu cheguei a trabalhar no varejo, né, trabalhei muito em óleo e gás, fazendo toda a parte de início, né, da transformação de cadeia de valor do óleo e gás, muita parte início já assim já tinha começado as implantações de SAP, né? Então, o processo de negócio se tornaram cada vez mais importantes dentro das empresas devido a essa início de automação, né? Administrativa também. O que se chama de SAP? ERP, Enterprise, agora o nome todo do SAP eu não vou lembrar, mas são softwares administrativos e financeiros, né? Eles começaram do chão de fábrica, que é o início do MRP, que a gente chama, são softwares que controlam a operação, né, de chão de fábrica, e aí eles começaram a evoluir, né? E se tornaram extremamente necessários na visão de gestão, né, financeira e de controle de toda a parte contábil das empresas, e aí ele foi cada vez mais expandindo, e hoje ele abarca assim, nas principais grandes empresas do mundo. Você utiliza essa plataforma, né, com uma gestão geral da empresa, né, uma enterprise. Só que ela tem peculiaridades dela, né, porque ela foi desenvolvida por alemães. Então, o alemão é muito assim, né? Quando a gente quando o pessoal trouxe o SAP para o Brasil, muita coisa teve que se adaptar para o Brasil, né? Porque são lógicas até diferentes de trabalho. Então, você tem... são algumas questões e tal, a SAP ela é implantada nas maiores empresas do mundo, né? De óleo e gás, minério, aviação. E o que isso faz, assim? Como é que você chegou no blockchain? Eu estou Então, navegando aí.
Como eu estava, né, nesse ambiente, né, muito relacionado a uma estrutura de TI com o negócio, e depois eu fui caminhando cada vez mais para a área de estratégia, né? Já estava numa época que era 2013, 2014, eu comecei a me voltar ao estudo de transformação digital. Estava se começando a falar de transformação digital, já tinha saído, né, o Fórum Econômico Mundial, com toda aquela questão, né, deles falando da indústria 4.0, Isso em né, que que ano? começa em 2009 na Alemanha. Né, isso já começava a estar em voga. Algumas pessoas, né, principalmente porque eu já estava na área de processos, e a gente já vinha falando sobre vamos dizer assim, essa integração, né, de visão do olhar, a mudança do olhar, né, da indústria. Então, você já vinha nessa relação de mudança, né, de forma de coligar entre a indústria, e fazendo uma pesquisa sobre transformação digital. Em 2015, eu descobri um professor que era até de uma universidade americana, na Califórnia, não me lembro mais qual, e ele falava das 5 tecnologias que iriam mudar o mundo, né? Era inteligência artificial, robótica, Big Data, Internet das coisas? IoT e blockchain. De todas elas, a única que eu nunca tinha ouvido falar era blockchain. Eu conhecia o IoT, né? Eu estudei isso na faculdade, eu estudei servomecanismo, né? Você estuda um pouco a parte de automação e tal, então você já tem, sim, né? As coisas quando vêm, né? Você já teve aquele contato anterior, aquilo ali não é tão bicho de 7 cabeças, né? A inteligência artificial sabia, base machine learning, e você evolui com uma inteligência artificial. Big Data, cansada de saber também. Então, a robótica também, sabe? Então, o blockchain, que tecnologia é essa? Eu digo que eu entrei não pelas criptos, né? Não pelo boom da cripto, eu nem sabia que existia o boom da cripto. Eu entrei pela tecnologia em si. E aí eu comecei a estudar em 2016. Sim, aquela tecnologia ser tão diferenciada, eu ficar tanto tempo assim sem conseguir entender realmente como se dar, né, esse mecanismo e tal de consenso, gestão de dados descentralizados, porque assim algumas coisas eu já conhecia, né, da própria engenharia, de questões que eu já tinha trabalhado. Então, outras, né, como a criptografia, dados distribuídos, mas aquele emaranhado, né, que se formava ali, eu realmente fiquei assim muito perdida. E eu demorei um pouco para realmente cair a ficha. Quando caiu a ficha, eu falei assim, né, normal do pessoal do blockchain, que é assim, cara, isso vai mudar o mundo, isso vai mudar o mundo. Hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Mas eu acho que pode até mudar um pouco mais o mundo, né? Mas tudo depende muito de como a gente vai usar a tecnologia, né? Eu acho que hoje eu tenho mais essa consciência, não simplesmente a tecnologia vai mudar o mundo pela própria tecnologia. Por que você Mas achava sim, que ela ia mudar o mundo? uso. Eu realmente entendia que a tecnologia ia mudar o mundo, porque ela é uma tecnologia muito disruptiva na forma de se implementar. O caso não é a questão, né, das tecnologias convergentes que ela se utiliza, né?
Ela é uma tecnologia que ela é uma convergência de outras tecnologias que já existem. Então, como criptografia, como dados distribuídos, como... ai, meu pai, fugiu agora o nome. Teoria dos jogos. Então, assim, quando você convergiu diversas tecnologias ali e conseguiu colocar aquilo para funcionar, você transformou aquilo ali em uma nova tecnologia. Foi dado o nome de blockchain. E talvez ela mudaria, ela tem esse potencial para mudar o mundo, talvez porque ela é descentralizada e ela tem uma decisão mais coletiva? Seria isso? Não, não é só descentralizada. Ela é distribuída. O pulo do gato dela é que ela não é só descentralizada. A própria internet ela é descentralizada. Só que a internet ela não é distribuída, vamos dizer assim. E outras formas de tecnologias distribuídas que a gente tinha continuavam tendo um grande problema, né? Quem lembra, né, lá no início dos anos 2000 e tal, que a gente começou a trocar arquivos digitais de música, né, como o Napster, como o Emule, como o WinRAR, o Winamp, algumas Tinha o coisas assim. SoulSeek, né? SoulSeek. É isso aí que você começava a baixar música de vários locais. Lembra disso? Sim. Né? Que ele ficava aqui, assim, a música tal, e da onde que ele estava baixando. Só que ele não fazia uma coisa que o blockchain faz, que é criar uma informação única. Ali, ele fazia duplicação de informação, como é o normal da nossa internet. Né? Você copia alguma coisa, então vai existir, né, um dado, né, no local de origem, um dado agora comigo. No blockchain, isso não acontece. Você simplesmente cria, no momento em que eu passo para você um arquivo, esse arquivo deixou de ser meu e passa a ser seu. E é por isso que a gente vem vendo essa transformação que a gente está, vamos dizer assim, vendo acontecer com essa coisa do NFT. Porque realmente, assim, não é só a questão de a gestão, né, do NFT, a gestão, se eu comprei um NFT, aquele NFT é meu. Né? Aí vai depender um pouco de como está o contrato relacionado àquele NFT. Aí, se ele me permite vender, aquele NFT deixa de ser meu e passa a ser da outra pessoa. Eu não tenho mais a posse dele. Mas então, qual seria a diferença, por exemplo, nesse compartilhamento de rede, tipo SoulSeek ou outros torrents, né? Porque ele cria. Você pega e a outra pessoa ela continua com o arquivo, você só consegue baixar dela. Mas... Isso. Aí você cria uma cópia para você. Aí o outro vai baixar esse arquivo, vai criar uma cópia também. E você cria cópias. Já na questão do blockchain, é como se aquela pessoa deixasse de ter a posse daquele arquivo e passasse para mim. Aí, se eu passar, vai passar para outra pessoa. Porque o arquivo ele vai ser sempre único no blockchain. E é isso que faz o NFT. O NFT, aquele NFT, ele é único. O que eu sei do NFT também é que, assim, uma coisa que é até diferente do mercado de arte, porque se você vai na galeria e compra um quadro, compra uma escultura, o que for, aquilo, você pega aquilo e acabou, e o artista deixou com a galeria, que é o terceiro ali que organiza aquilo, e o artista recebe, a galeria recebe e acabou. E que no NFT possibilita mais coisas. Sim, possibilita que eu vendi para você
e assim, eu recebi de você, você comprou. Só que você vende para outro, tem uma assinatura ali, e aí eu vou receber um pequeno percentual também da sua segunda venda, da sua terceira venda e da sua quarta venda. Não, assim, o que acontece com o NFT, né? O artista, dependendo de como tá esse contrato, assim, né? A base do blockchain, né? Ele nasce muito com essa relação de troca ponto a ponto, né? O Bitcoin nada mais é do que uma troca ponto a ponto, uma troca de informações ponto a ponto, uma troca financeira ponto a ponto. Bitcoin é isso. Bitcoin não tem mais nada, né, em volta dele. Ele é só carteira, né? Você faz uma carteira lá e você pega bitcoins ou você troca bitcoins e por aí vai dentro da sua carteira e você movimenta bitcoins. Ponto. É só isso. Existiu, eu vou falar assim, né? Existe uma melhoria e tal, tem gente que consegue às vezes botar arquivo no Bitcoin, mas isso é outra história. Ele nasceu para isso, ele nasceu para ser essa troca ponto a ponto, fora do ambiente financeiro, fora do ambiente. Já quando você tem uma evolução dessa tecnologia, que aí entra o Ethereum e demais softwares de segunda geração, que a gente chama, você ganha uma forma de apresentar aplicações, né, que são os smart contracts, que são os contratos inteligentes, para que eles realizem uma determinada tarefa. Então, quando você está falando do smart contract, né, ele é um programa de computador, só que ele é definido em cláusulas. Ele precisa, né, ser ativado para que ele comece a testar as relações ali das cláusulas dele, como se fosse um contrato. Tá? E é isso um pouco, é isso que é levado para o NFT. Né? O NFT, assim, ele está lá, o artista colocou, isso vai depender de como está escrito aquele contrato. Tem artistas que vendem e acabou, tem artistas que põem um percentual na próxima venda dele, né? Assim, aquela obra dele vai sempre render algum percentual para ele. Tá? Uhum. Já vi artistas colocando o coisa virtual, né? Criar uma obra totalmente, vamos dizer assim, real, né? Essa obra é registrada no virtual e cada pedacinho virou dessa obra, ele fez uma divisão, né? Cortou a obra e mandou um pedacinho dessa obra com o registro do NFT. Então, você tem tanto o virtual, né, daquela obra, quanto aquele pedacinho que realmente diz que você é dono daquela obra. Já vi isso acontecer também, um artista da Bahia. Mas aí você é dono da obra física? Isso, cada pessoa, ele fez um quadro específico para isso, resolveu dividir esse quadro em pedaços, né? E aí ele vendeu esses pedaços como NFT, né? Que aí a pessoa recebeu a obra toda de forma virtual, sendo que o pedaço dela está vinculado ao NFT dela, daquela obra virtual. Interessante, mas a obra física ainda está na mão dele. Não, ele mandou para todo mundo, ele cortou. Ah, cortou e cada um obra recebeu física. um registro, isso. Meu Deus, isso é muito estranho. Não, é uma forma. E ele super apoiou isso, assim, porque aí ele conseguiu, em vez de ele vender a obra dele só para uma pessoa, ele conseguiu vender para várias. E cada uma recebeu o seu pedacinho. Ele fez uma divisão lá. E aí as pessoas compraram. Elas têm, né, a obra total digitalizada.
tanto a obra total digitalizada quanto o pedaço físico, os dois ligados ao NFT. Bom, depois eu vou te pedir a referência desse artista que eu quero ver essa história melhor. Mas aí... E aí, assim, e é isso que você consegue, né? Os contratos inteligentes, eles permitiram, né, essa evolução no blockchain, a gente diz que é a segunda geração, que é para você usar o que a gente chama de criação da Web3. Tá? É a Web 3.0. E aí os protocolos eles vêm se modernizando, se aperfeiçoando, e sendo criados novos protocolos com novas funcionalidades, e é isso que a gente vem entendendo e acompanhando nesse ambiente, né? Ele deixa de ser também uma tecnologia muito voltada para esse grupo, né, mais nerd, mais coisa, e começa a ser muito mais utilizada em alguns modelos de negócio. Modelos de negócio começam a surgir com eles, porque é isso que eu falo, assim, a transformação, a tecnologia, ela acaba sendo extremamente transformadora se você realmente acompanhar, né, a forma como a tecnologia ela demanda, né? Isso vai depender se essa transformação vai seguir, né, para um impacto social muito grande. Isso vai depender da forma como a gente realmente usar a tecnologia. E por que você achou no início que isso vai mudar o mundo, e aí depois agora você mudou de ideia? A gente nós somos essas pessoas, vamos dizer assim, eu, né, sou logo Idealista, você idealista, né? Porque realmente era tudo muito disruptivo e tudo muito novo, né? Depois, quando as coisas começam a entrar, você vai aprendendo o modus operandi da coisa, aí você vê assim, nem tanto, Uhum. né? Que aí você entende, né, que os grandes conglomerados eles vão realmente se apoderar da tecnologia, porque eles não vão deixar passar, né? Assim, a questão do caso Kodak, que a gente fala muito, né, de ser destruído pela própria tecnologia, hoje em dia uma relação assim, só se a empresa realmente ela não olhar para aquilo, né? Mas se ela tiver alguma percepção, ela vai acabar investindo em tecnologias emergentes, mesmo com pouca entrada, assim, com blockchain e tal. Tem óbvio que você tem uma resistência, tipo modelos de negócio de saúde, principalmente aqui no Brasil, eles têm muita resistência para o blockchain, porque eles são extremamente centralizados, eles são muito voltados a silos, né? Então, o laboratório não troca informação com o hospital, que não troca informação. Tirando o SUS, que é o nosso modelo universal, tudo que é fora, né, do SUS, ou que precisa mandar dados para o SUS, é extremamente centralizado, é extremamente silo. Então, assim, você realmente ter você teria, né, essa possibilidade com a tecnologia de você estar com dados transitando em diversos, vamos dizer assim, em diversos atores, né? Mas eles ainda têm essa dificuldade muito grande. Eu tive um insight agora. Tá. Posso te interromper? Não. Não, eu tive Já a indústria de seguro, fala. Três vezes. Eu tive um insight agora. Se por acaso é a questão da privacidade de dados, né? Você estava falando do sistema da saúde. Aí eu fiquei pensando assim, a tecnologia blockchain ela poderia ser utilizada para, vamos supor, toda vez que o meu dado for compartilhado, seja para
seja para um laboratório ou um estudo ou não sei o que, eu ficaria sabendo, por exemplo? Sim. Como que isso seria, assim? Isso Não, não isso aí existe, né? Isso não existe. isso aí tem várias aplicações. A gente fez uma aplicação aqui, a mais de open source também, o pessoal querendo desenvolver uma aplicação mais open source, que você consegue fazer o registro dos seus dados, né? E você dá permissão para que aquele dado seja utilizado pelo médico, pelo hospital, pelo laboratório, ou se eles inserirem, que eles possam inserir informação também. E além disso, você poderia monetizar o seu dado vendendo para a ciência, de forma a vender o seu dado anonimizado. Isso já existe. Já. Aonde? Aqui no Brasil mesmo, a gente já fez essa implementação, era uma rede que se chamava My Health Data, em Ethereum, e que era um grupo de amigos que fez essa implementação, só que por essa imaturidade ainda do mercado de saúde, né, a gente não conseguiu ir muito à frente. Fora do Brasil, isso vem pegando muita força, principalmente dentro da NHS, Uhum. né? E, vamos dizer assim, outros lugares têm acontecido. Nos Estados Unidos, tem tido muitos exemplos, porque aí eles têm um sério problema, né? Com relação a dados médicos, né? Porque de seguro-saúde, você não tem uma informação única e tal, não sei o quê. Então, já surgiram diversas aplicações, né, que meio que se juntam ao seguro-saúde para que você tenha um dado único seu. E você ia Entendeu? falar aquela hora que a gente estava, vai você, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Você ia falar de seguro, não é isso? De contrato Os de seguro. seguros é uma indústria que já começou a entender assim da necessidade, né? É porque assim, blockchain te possibilita fazer uma coisa, né? Por mais que ela é uma tecnologia muito cara ainda, né? Mas ela consegue te possibilitar a diminuir alguns custos operacionais, né, para algumas indústrias, né, como o caso da saúde e de seguros, que poderiam fazer você diminuir a perda de tempo, perda de dinheiro, né, com fraudes, essas coisas todas. Então, isso assim poderia ajudar muito. E a indústria de seguros começou a entender isso. Tanto que eles fundaram um consórcio, né, com várias seguradoras no mundo todo, em que elas vêm implementando aplicações, que aí ela divide em custo de teste com a tecnologia, todo mundo tem acesso àquela implementação. Todas as empresas A parte envolvidas. do consórcio, sim. E outra, você diminui o custo de gás de dados. Porque, né, você, quando faz seguro, você leva todas as suas informações lá para o seguro. Aí você quer sair daquele seguro, vai para o outro, você tem que fazer tudo de novo. Mostrar tudo de novo. E em vez de você ficar mostrando tudo de novo, eles assim, cara, por que a gente não compartilha, né? Essa informação entre a gente. Tem essa questão, né? Que Agora, eles essa começaram a parte já entender. existia. Cara, eles não eram tão. Essa parte de compartilhamento entre eles de informação, essa interoperabilidade de informação entre eles, entre concorrentes, não era. Isso Era muito. começou com blockchain, talvez? Uhum. Que é Porque o uma parte de blockchain infraestrutura, né? não só isso, assim, o blockchain permite que assim, toda aquela estrutura que você está compartilhando, né, com o blockchain, ela é de todo mundo, ela não é só sua.
Sim, você não está entrando no meu banco de dados. É uma estrutura informacional que Que fica existe na ali. nuvem? Fica na nuvem, meio que assim, é meio que eles criam, né, um ambiente em que todo mundo tem que concordar, né? Tem regras que são colocadas, porque é isso que ele... Por isso que a gente dizia tanto que ele muda muito as relações na sociedade, porque ele traz uma relação de confiança entre atores que são totalmente concorrentes. É bem interessante isso, né? A gente está meio que encaminhando para o final e tem uma coisa meio polêmica. Não, porque é muita história, né? Eu lembro que assim, as mulheres no blockchain, até queria saber quando se formou. Eu não sei como eu fui aparecendo as mulheres no blockchain, se foi você que talvez tenha sido você que me sugeriu depois daquela reunião na Eco, né? Não, Enfim, foi numa reunião, eu me lembro que você ficou de design interessada. thinking, foi de design thinking. Foi isso mesmo. E aí você acabou entrando no grupo e tal. Acho que foi. E aí as discussões do grupo eu achei bem interessantes, né? Várias discussões sobre as mulheres na tecnologia, as dificuldades, as coisas todas, né? Às vezes eu estava pensando assim, eu estou conversando aqui com você, que é uma mulher que entende muita coisa que eu não entendo, e a gente está conversando de uma maneira tranquila, amistosa, não sei o quê. E às vezes eu vejo que, assim, infelizmente, às vezes, né? Quando a gente lida com o sexo oposto, tem sempre aquele jeito de olhar assim, acho que ela não está entendendo, acho que ela não... Eu acho que tem uma coisa meio de, né, de subvalorizar ou subestimar, né? E aí tem essa discussão toda que eu vi lá, que eu achei muito legal, e uma das coisas que eu achei bacana também foi, uma vez a gente estava pensando, como que o blockchain poderia ser legal na política, né? E Sim. aí foi aquela coisa que eu te falei outro dia, que tipo assim, imagina se o cara foi eleito, aí gera lá não, o cara está se candidatando, aí cada plataforma eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, cada coisa Seja daquela registrado no blockchain. registrada no blockchain. Aí, cada vez, então, vamos dizer, o primeiro ano do cara, seja legislativo, executivo, se ele não cumprir 20% daquela plataforma política que ele colocou ali, que ele vai botar luz no poste, que ele vai botar sei lá o quê, que ele vai resolver a escola, não sei o quê, se ele não cumprir 20%, ele já automaticamente o sistema, imagina, seria o 1984, mas do contrário, é a sociedade que controla eles, não eles controlam a sociedade. Então, tipo assim, a tecnologia é utilizada para os ideais, para o que foi dito, né? O contrato social. Então, assim, o cara... ninguém nem fala com ele, ele simplesmente um dia ele vai para o Congresso e fala: não, o escritório dele já está com outra pessoa. Eu falo, o que aconteceu? Não, olha cá, essa plataforma, você lembra da plataforma? 20%, 40% no segundo ano, contando com aquele 20%, mais 60%, mais 80%, e é isso. Mas aí você falou... Bom, claro que isso é uma coisa completamente utópica, porque a gente precisa deles para aprovar esse tipo de lei, né? Então, eles não Não vão é só aprovar. isso, né? A tecnologia ela também pode ser falha. E isso até é uma discussão que a gente traz na questão, até se fala muito na questão da robotização da demissão, né? Porque a tecnologia também pode ser falha. Essa questão dos 20%, a gente precisa ter um viés humano em relação a isso. Para conferir, né? Mas me diz, você estava... Bom, a gente sabe, isso aí foi uma ideia, foi uma coisa legal, e aí você falou que existe uma proposta concreta, existiu pelo menos, em relação a orçamento público, e que isso ainda tem resistências e tal. Não, então, tem propostas, existem propostas que estão colocadas ainda. O próprio TCU
aqui no Brasil, ele indica para que os órgãos reguladores e órgãos do governo se utilizem da tecnologia blockchain para dar mais transparência. Isso também está atrelado a uma questão, né, que o Brasil é um signatário do OpenGov, né, que é todo um framework de governo que dá transparência a toda, né, ele tem alguns pilares e está relacionado, né, a accountability, a parte toda de gestão popular, né, transparência na tomada de decisão e tal. Então, assim, blockchain poderia ser, sim, essa ferramenta para ajudar muito mais na questão da melhoria, né, do OpenGov, tá? Mas existem essas coisas, assim, a gente tem que pensar, que aí eu falo, né? A tecnologia ela vai ser muito bem empregada se a gente der a ela o que ela precisa, empregá-la naquilo que ela precisa realmente executar. A gente brinca muito disso. Bom, e tem uma certa, talvez um certo controle que seja essa coisa da transparência e do controle pela transparência, talvez seja o maior desafio, né? Uhum. O que o blockchain traz, né, ela se tornou muito uma tecnologia da confiança, né? Porque vamos dizer assim, a forma de confiança que existia no mundo, ela vem ruindo, né? Desde 2007, desde 2000, os estudos levados pela Trust Barometer, que mede, né, a questão da confiança no mundo, ele identifica que as estruturas de confiança no mundo elas vêm ruindo. Mas confiança em quê? Nas instituições, nas pessoas? Das instituições, ele avalia, né, os pilares dele são empresas, governos, mídia e... São 4 pilares, eu vou lembrar. Empresa, governo, mídia e ONGs. Pois é, isso já vem ruindo desde 2007? 2000, não, 2000. 2000, você imagina agora com fake news. Não, mas assim, desde 2000, 2007 começa uma crise de confiança nas empresas, depois passa uma crise de confiança nos governos, que aí a 2007, 2008, a grande crise do subprime, né? E então as empresas começam a ter uma grande crise de confiança. Logo depois tem a crise entre governos, né, 2010, 2011, 12, não no Brasil, mas já estava começando a caminhar, principalmente na Europa e tal, uma crise muito grande. E aí você vem com a crise da mídia e das ONGs. Em 2018, em 2019, você tem uma grande crise de confiança mundial, em que todos os organismos eles deixam de ter. Não, e com a pandemia você tem uma crise no sistema de saúde, na ciência itself. Isso. A própria ciência. E você, tipo, parece que é um jogo que, tipo, está derrubando ali, querendo fazer um checkmate agora, enfim, né? Então, e aí você anda com isso, né? Você tem... E blockchain, ele vem muito resgatar essa questão de como se dão essas relações de confiança, a reconstrução dessas redes de confiança. Entendi. É muito assunto, mas assim, vamos terminar. Você me diz o que você pensa aí. Eu sei que está um momento assim difícil da gente, está tudo muito turbulento, né? Difícil da gente ter visão. Mas o que você vê assim para frente em termos de
desenvolvimento da tecnologia, das mulheres no blockchain, enfim, qual é a sua visão aí para o futuro próximo? Eu acho que assim, as mulheres estão começando a se voltar muito mais para o mercado de tecnologia, apesar de ainda ser um número pequeno, mas elas vêm identificando essa necessidade, e que bom, né, que isso está acontecendo, porque eu acho que a tecnologia você só consegue realmente ter uma boa implantação de uma tecnologia dentro de um ambiente diverso, onde você vai ter diferentes formas de visões para que você consiga realmente trazer uma pluralidade para essa tecnologia, tá? Então, assim, a gente ainda tem poucas mulheres, mas na tecnologia em geral, né? Teve uma época que aumentou, depois diminuiu de novo, e agora começa a ter um movimento de mulheres aumentando de novo, tá? Mas ainda somos poucas. Então, mulheres, por favor, venham para a tecnologia, porque não é só programadora. Você tem diversas necessidades na tecnologia, de pensar a tecnologia, e que as mulheres podem participar, né? Programador é bom, sim, mas não é só isso, tá? Então, eu acho que esse é um passo importante. Eu acho que a tecnologia ela vem surgindo numa maturidade, né? Num caminho de maturidade que a gente ainda tem que, vamos dizer assim, percorrer, né? A questão agora né? O boom do ano foi NFT, o boom do ano que vem vai ser games. O boom do outro ano vai ser outra skin, vai ser essa junção de metaverso com criptomoedas e por aí vai. E aí você vai criando uns booms, mas vai ter um momento em que a tecnologia vai precisar de uma maturidade, uma construção de maturidade. Por quê? Hoje, todas essas tecnologias elas estão vivendo muito em ilhas, elas ainda não se conectam. Assim como a gente viveu na internet, né, um momento de conexão entre essas ilhas, a gente também precisa envolver dentro do blockchain esse entendimento da interoperabilidade, que se chama, e da gente começar a conectar essas ilhas, né? Porque eu acredito que não existe uma bala de prata dentro da visão dos protocolos de blockchain, existem zilhões de protocolos, eu acho que cada um é melhor para um determinado tipo de função, atividade, modelo de negócio e por aí vai, né? Mas eu considero que, assim, eles vão precisar se falar em algum momento. Eu acho que e isso vai ser um boom muito, muito grande ali na frente, né? Que é onde você realmente estabiliza mais a tecnologia e aí parte para novas invenções, vamos dizer assim, como a gente não conhecia das redes sociais com a internet, né? Então, o futuro a gente vislumbra assim uns 2 anos, 3 no máximo. Que bom, você estava falando, eu viajei assim, né, em várias coisas assim. Marcela, super obrigada pela essa conversa, dá vontade de conversar mais, a gente vai continuar conversando e é isso. Obrigada. Bom trabalho aí. Valeu, querida. E